A experiência de vida da maioria das pessoas trans se baseia em inúmeros processos de exclusão. Exclusão que já começa dentro da própria família e se estende por todos os âmbitos sociais. O tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil, por exemplo, é de apenas 35 anos. 90% delas não têm acesso ao mercado formal de trabalho e 80% da população faz as suas transições de maneira clandestina. Há poucos ambulatórios e instituições especializadas para atender esse público. E quando o assunto é maternidade e paternidade, infelizmente, as barreiras continuam. São muitos os tabus e os preconceitos que essa população enfrenta. Por isso, é fundamental que nós, enquanto sociedade, possamos compreender as necessidades, os desejos e os direitos dessas pessoas, ressignificar o sentido de família, sabendo que elas podem ser plurais e que para o amor não há barreiras. Eu convido você a participar desse episódio destinado a entender como é a maternidade para homens e mulheres trans. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre algumas questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Temos uma primeira perguntinha aqui. Poderia explicar o que é transexualidade e identidade de gênero? Eu gostaria de começar falando pela identidade de gênero, que é meio que pré-requisito para você entender a transexualidade. Identidade de gênero é como a pessoa se identifica a respeito do seu gênero. É a convicção que ela tem de se assumir de gênero X, Y ou Z. Essa identidade ela é construída a partir de autoconhecimento e a partir do conhecimento que a pessoa tem sobre as convenções sociais, do que é esperado de cada gênero. Uma pessoa cisgênero é aquela pessoa que quando nasceu foi designada de um gênero X e ao longo da vida percebe que se encaixa naquele mesmo gênero. Ela se identifica com aquele gênero que lhe foi designado ao nascimento. Já uma pessoa trans é uma pessoa que se identifica com um gênero diferente do que lhe foi designado ao nascimento. Vou dar alguns exemplos. Eu, Cláudia, sou uma mulher cis. O que é ser uma mulher cisgênero? Nasci, fui designada do gênero feminino e me encaixo no gênero feminino, me identifico como mulher. Outro exemplo, Maria. Maria, quando nasceu, por ter aparelho genital com pênis, foi designada ao gênero masculino, e tratada pela sociedade dessa forma. Quando Maria começou a se perceber como pessoa, ela entendeu que ela se encaixava em outro gênero, o feminino, diferente do gênero que foi designado no nascimento. Então, Maria é uma mulher trans. Lembrando que gênero não é definido por partes genitais, tá bom? Gênero é uma construção biopsicossocial e é autoafirmada. Não binária é aquela pessoa que não se encaixa nas definições convencionais de gênero homem e mulher. Pode ser alguém que se define como algo entre homem e mulher, um pouco de cada um ou nenhum dos dois. Isso acontece porque o ser humano é muito plural e é muito difícil colocar e separar ele em caixinhas, como a sociedade faz. Então, os termos dentro da comunidade LGBTQIA+, costumam ser termos guarda-chuva, que abarcam diversas possibilidades de existência. Corretíssimo. A expressão do gênero da pessoa não tem a ver com a identidade daquela pessoa. Expressão de gênero é uma coisa, identidade é outra. A identidade é a convicção em se afirmar daquele gênero. Não depende da forma como eu me visto, não depende da forma como eu gosto das minhas referências pessoais e etc. A expressão de gênero é como eu quero mostrar isso para a sociedade. Então, vestimenta, nome, enfim, todas as referências pessoais que eu mostro para a sociedade. Isso é expressão. Uma coisa não depende da outra, tá? As modificações corporais são opções, que podem ser feitas ou não por cada indivíduo. E aí é cada pessoa que vai definir e decidir o que quer fazer de modificação no próprio corpo. Olá, doutora Fernanda, doutor Luciano, um prazer recebê-los aqui hoje. Eu já queria começar perguntando para o doutor Luciano, que vive de perto todo esse cenário que a gente acabou de falar, Como que é? Quais são as demandas, e as necessidades desse público? Aline, isso é uma questão que é muito importante. Eu percebo, principalmente das vivências que esses pacientes e essas pacientes trazem para mim,
o impacto do preconceito e da intolerância. E isso coloca essa população numa situação de vulnerabilidade. Especificamente aqui na nossa abordagem em relação à promoção de saúde, essa população fica mais vulnerável porque esse preconceito ele pode limitar o acesso dessa população a situações que são básicas de cuidado da saúde. Então, eu vou dar um exemplo que é uma coisa que acontece com relação ao nome social. Então, é um direito que já é estabelecido, essa é uma discussão que já é antiga, de que a pessoa ela tem direito de ser nomeada com o nome de acordo com a sua identificação de gênero. Isso é um direito que está bem estabelecido. E se isso não é respeitado, ou por uma falta de uma conscientização, ou por um preconceito, então aquela pessoa ela não consegue nem ter acesso ao serviço de saúde. E a partir do momento que ela não tem acesso ao serviço, ela fica privada e fica vulnerável por não receber alguns cuidados que são básicos. Cuidados básicos desde de prevenção, a cuidados de atenção a algum problema que pode estar existindo, ou de planejamento, como o planejamento familiar, por exemplo, que a gente vai discutir hoje. Ou então eu tenho que ficar atento a algumas situações de prevenção. Como eu falei da vulnerabilidade, essa população a gente não pode esquecer que tem aspectos de prevenção como qualquer outro paciente. Então, por exemplo, um homem trans que não passou por nenhuma cirurgia, por exemplo, a mastectomia ou uma esterectomia, então tem mama, e aí eu preciso identificar ali se tem alguma situação de risco. Então ele tem uma história familiar que o expõe a um maior risco de câncer de mama, então eu tenho que pensar na triagem para ele, apesar de ser um homem trans que tem mama, eu preciso ficar atento a isso. Ou então ele tem útero, então há uma indicação de fazer um rastreio de câncer de colo de útero, e aí a gente programa esse acompanhamento. O exame físico e o Papa Nicolau especificamente que eu falei aqui, pode ser que não seja feito nesse primeiro momento, a gente agenda o momento mais adequado, em algumas situações a gente precisa prescrever um medicamento para que o exame físico seja feito com mais facilidade, para que a interpretação do exame preventivo seja feito com a maior exatidão. Então a gente programa todo esse acompanhamento que vai ser feito. E a questão do planejamento familiar, né? Como que é abordado também? Eles trazem essa questão para vocês? Vocês também ficam de olho nisso, assim como acontece em outras populações? Isso é importante porque às vezes a pessoa não pensa hoje não pensa em ter filhos, filhos biológicos, na verdade, mas isso pode ser uma questão que vai surgir ali a longo prazo. E a gente, como profissional de saúde, tem que ficar atento dentro das opções que a gente vai oferecer, porque determinados procedimentos, seja clínico ou cirúrgico, podem tornar inviáveis essa possibilidade de um filho biológico no futuro. Então, dentro de toda essa abordagem que a gente faz de prevenção, de cuidado, uma questão que a gente tem que apresentar é como que isso funciona, qual na cabeça desse paciente, dessa paciente, em relação a filho biológico. É algo que é cogitado, e a gente coloca as consequências dos tratamentos que vão vir para que seja decidido, às vezes não ali naquele momento, mas às vezes pensar sobre as possibilidades que existem. Eles precisam, pelo menos, eles e elas saberem dessas possibilidades, como, por exemplo, o congelamento de sêmen, de óvulos. Então, faz parte também desse cuidado básico, esse tipo de orientação. Exatamente. Se ele não tiver esse conhecimento, né, pode até correr o risco de começar a fazer um processo de transição e só depois saber que não vai ser possível naquele momento, né, ter os filhos biológicos. E aí entra a importância, né, doutora Fernanda, do congelamento dos gametas, né? Como é que funciona para o homem trans e para a mulher trans? Eu acho que isso que o Luciano falou é super importante, a informação. A decisão pode ser até que não seja tomada naquele momento, mas a pessoa ela tem que ter a informação para saber que aquilo existe, que pode acontecer, que é uma possibilidade para tomar a decisão no momento adequado, né? Então, se o homem ou a mulher trans forem ser submetidos ou decidirem se submeter a uma retirada de gônadas, de testículo ou de ovário, ou se forem passar por um tratamento hormonal, isso pode afetar a capacidade reprodutiva. Então, o homem trans tem a possibilidade de congelar óvulos antes desses procedimentos e a mulher trans de congelar espermatozoides, congelar o sêmen antes desses procedimentos, para que no futuro
caso decidam ter filhos biológicos, possam usar os seus próprios gametas. E aí essa é uma possibilidade, é o congelamento então de óvulos e espermatozoides. Muito bom. E quem vai ajudar a gente a entender, né, o que acontece no corpo do homem trans, da mulher trans, durante esse processo aí de hormonioterapia, é a doutora Daniele, que é endocrinologista e atende essa população e vai nos explicar então quais são os reflexos, né, e por que isso está tão relacionado à capacidade reprodutiva. Doutora Daniele, fique à vontade, conta um pouquinho pra gente como é que funciona tudo isso. O tratamento do homem trans, ele leva em consideração que nós temos uma pessoa, um indivíduo de sexo biológico feminino, entretanto, com a identidade de gênero masculina. Logo, nós precisamos realizar a terapia hormonal cruzada, com o uso da testosterona. A testosterona é o hormônio que vai ser administrado, em geral, ou por via intramuscular, ou por via transdérmica, e ela vai levar a todas as manifestações fenotípicas masculinas. Então, é muito importante o acompanhamento dos lípids, né, do colesterol. A testosterona pode reduzir o HDL colesterol, que é o colesterol bom. Então, é importante a orientação para essas pessoas, para elas praticarem atividade física, terem hábitos de vida saudáveis, né? Outra preocupação importante é a saúde óssea, né? Estamos bloqueando o estrogênio quando a gente dá testosterona, a gente bloqueia as gonadotrofinas, o LH e o FSH, e também da saúde reprodutiva. Lembrando que a partir do momento que eu começo a reposição da testosterona, eu vou bloquear as gonadotrofinas e diminuir a função reprodutiva dessas pessoas, né? No caso da mulher trans, qual seria o objetivo do tratamento? Então, a aquisição do fenótipo feminino, né? E o fenótipo feminino, ele é expresso pela ação do estrogênio. Nesse caso da mulher trans, além do estrogênio, que eu posso dar por via oral, por via transdérmica, o estrogênio ideal é o mais parecido com o estrogênio natural, que é o 17-beta-estradiol, ou estradiol, que é o mais próximo com o nosso estrogênio natural. Tá? O estrogênio, quando é dado por via oral, ele tem um metabolismo hepático, então ele aumenta o risco de eventos trombóticos. Então, em geral, a gente vai preferir a administração do estrogênio transdérmico, que evita a passagem de metabolismo hepático, então tem menor risco de eventos trombóticos, né? Isso a gente vai analisar caso a caso, de acordo com a saúde geral daquele paciente, dos riscos agregados que ele apresenta. Então, é muito importante a gente pensar na saúde como um todo, evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo, porque a gente consegue administrar os riscos inerentes da terapia hormonal. Bom, eu sempre gosto de dizer que conhecimento é poder, e de verdade é, né? Porque é algo que a gente não está tão acostumado a lidar e a gente precisa entender, né? Entender necessidades e direitos da sociedade como um todo, e aprendi muito aqui agora com a doutora Daniele. E vamos conhecer agora a história do Cedric, homem trans, pai do Caetano, e que começou a transição dele quando o Caetano já tinha 1 aninho. O Caetano é fruto de uma inseminação e várias mudanças aconteceram a partir dessa transição. Conta um pouquinho pra gente, Cedric, como é que foi tudo isso? Eu me reconheci uma mulher sapatão, me reconheci como negra, vivi tudo o que se esperava daquilo, casei, tive uma família, constituí um monte de coisa, me formei, fiz, e aí eu vi que aquilo não era eu, não era, e que no papel que eu ocupava, os caminhos que eu poderia seguir, porque os caminhos que são reservados a uma mulher, infelizmente, por mais que a gente estude, que a gente lute, que a gente brigue, tem coisas que são intrínsecas a nós, né? E a partir do momento da transição, eu posso ser visto como eu quero, eu posso andar na rua sem medo, eu posso conversar do jeito que eu quero, né? Posso me portar. Então, eu sempre fui. E aí, com a gravidez, com gerar uma criança, com o que me fez perceber que eu não tive a oportunidade de experimentar e de vivenciar isso. E aí, quando eu fui conversar com outros amigos que passaram pelo processo, é muito importante que pessoas trans conversem com pessoas trans, porque, nossa, é muito... Quando você tem... Porque quem é hétero e cis não sabe o que é a confusão de você não se reconhecer.
É isso que é o grande. Ah, porque é só não, não é, porque você não sabe porque você não pertenceu, que você não se entender. A angústia que é quando você encontra pessoas que passam pela mesma coisa e vê, não, calma, tá tudo bem, você é normal, tá tudo bem, você só não encaixa nessa caixinha, mas existem várias formas de existir, né? E tá tudo bem. Então, de eu aceitar o meu corpo. Tanto é que a primeira coisa na transição é, meu Deus, para eu ser legitimado enquanto homem, eu vou ter que botar o kit trans, tem que crescer logo essa barba, cortar o cabelo, tirar os peitos, andar com fita. Eu tinha medo de andar na rua sem atracar os peitos, e acontecer coisas, então, e que a gente chama de disforia, né? Isso é muito ruim. Tem que existir muito, só que é mais do outro para nós, que coloca essa pressão, porque eu não preciso disso. Eu digo, gente, eu pari, isso não me fez menos homem. Eu amamentei 1 ano e meio. Isso não me fez menos homem, sabe? Minha masculinidade não é frágil. Existe o comportamento do que é ser homem, o que é o ser mulher. Por isso que a gente faz hormonização, né? A gente pode fazer o que quiser, pode se comportar da maneira que quiser. Só que a gente tem que entender que nós temos diferenças. É por isso que existe a progesterona e a testosterona, né? Quando eu faço um tratamento, eu tenho que fazer um acompanhamento psicológico, porque a forma que eu penso vai mudar, porque tudo muda, tudo desequilibra, é isso. A minha sensação, quando eu me descobri trans, era como se eu tivesse tido filhos gêmeos e morreu um. Eu passei 27 anos escutando a minha voz e agora ela não é mais a mesma. Eu não domino, mas não sei mais falar, não sei mais cantar, eu adorava cantar. Então, dentro desse processo de paternar, de ensinar para uma criança, de mostrar tudo, eu estou sendo a própria criança, né? Eu digo que é o casulo a céu aberto. Esse é um grande diferencial de quando você passa pelo processo já pós, né? E o meu foi muito durante o processo, né? Que eu entendi criando aquele menininho e, meu Deus, sou eu, e a gente é super parecida. E o que me ajuda, a gente se entende, a gente conversa. E como eu era quando criança, o comportamento completamente igual. Eu sempre fui um rapazinho. Como é bonito entender que o amor está acima de tudo, né? E que fala potente a sua, Cedric. Muito obrigada pela sua participação. E a história do Frederico ilustra justamente isso que o Dr. Luciano acabou de falar. O Frederico é um homem trans, tem uma mulher cis, juntos eles têm uma filhinha de 3 anos, aliás 2, são gêmeas, e foram geradas através de um processo de fertilização in vitro, que ele vai contar aqui para nós. Então, como é que foram essas etapas, né? E tiveram algumas surpresas aí no meio do caminho, não é isso mesmo, Frederico? Com 17 anos, eu comecei com tratamento hormonal. No começo, eu ainda fiz por conta própria, porque não tinha médicos em Brasília que aceitassem acompanhar a gente. Tinha um que aceitava, mas ele aceitava assim com misericórdia, só se você já chegasse lá já tomando, e aí ele aceitava te acompanhar, porque ele não era para você morrer. E foi assim que eu comecei. Depois de muito tempo eu consegui acompanhamento certinho, sem ser só com esse médico. Aí eu cheguei a fazer já minha mastectomia e mudei o nome. Na época que eu mudei o nome ainda tinha que entrar com processo na justiça, não era igual hoje que já tem essa questão dessa facilidade de ir direto no cartório, né, com os documentos e poder alterar. E na época eu ainda tive que pedir laudo de psicólogo, laudo de psiquiatra, anexei também a comprovação de que eu já tinha feito a mastectomia, tinha que botar foto para provar que desde criança eu já tinha traços masculinos, e esse tipo de coisa, e aí para poder conseguir alterar meu nome. Na realidade, relacionamentos sérios eu nunca tive com homens, nunca cheguei a ter. Meus relacionamentos sérios foram todos com mulheres. E aí, no meu primeiro casamento, não deu certo, e também ela não queria ter filhos. E aí, quando eu conheci minha atual esposa, a gente começou com uma certa amizade e tal, e eu sempre falei isso para ela também, de que eu queria ter filhos, e não sei o quê. E aí, depois que a gente já tinha casado e tal, e aí a gente voltou nesse assunto. E aí acabou que aí a gente acabou indo para uma clínica de fertilidade mesmo, né, especializada. E aí lá a gente tinha intenção, na realidade, de fazer uma inseminação, né, porque é mais barato. E aí aconteceu que a gente descobriu que ela tinha problema para engravidar, que ela já não conseguiria mais engravidar de forma natural, né? Uau. E aí a gente resolveu
tentar fazer a fertilização in vitro, né? E aí a gente resolveu, então, tentar fazer a FIV. E aí, na realidade, eu que fiz o tratamento, né, todo, e aí eu doei meus óvulos para ela engravidar. Eu parei com meu tratamento hormonal, parei com tudo, fiz o tratamento inverso, na realidade, né, para voltar a produzir tudo, e aí doei meus óvulos para ela. Então, eu tive todas essas emoções, eu participei. No começo da gestação, ela teve um sangramento, a gente saiu correndo para o hospital, e não foi nada, mas a gente fica nervoso. E, inclusive, foi o médico da emergência que falou que eram gêmeas, que eram duas, que eram, né, dois. E aí veio o choque, porque no primeiro exame a gente já tinha visto que tinha só uma, então significava que dos dois que foram implantados, um tinha sido descartado e o outro tinha vingado, né? E aí no outro exame que deu, aí já estava dois, então a gente já, ai meu Deus, como assim? Era só um, como é que aconteceu isso? Então se dividiu, elas são gêmeas idênticas. Ela pariu com 37 semanas e 5 dias, então foi a termo, né, como eles falam. E aí, quando foi chegando perto dessas 37 semanas, ele já deixou agendado e tal. Eu que fui no hospital, agendei e contratei serviço de filmagem. Foi com direito a tudo. Uau, que história, né, doutora Fernanda? Sim. Tudo que se esperava era que a mulher cis gerasse e aí ele doou os óvulos para ela gerar. Né? Ou seja, há muitas possibilidades, né? Exato. E aí eu fico pensando também, a pessoa que decidiu congelar óvulos, né, que quer ter os filhos biológicos, em algum momento ela vai voltar lá para descongelar esses óvulos ou esses espermatozoides. E aí como que funciona o processo a partir de então? Então, hoje a gente está falando de possibilidades, né, que são tantas. Então, se o homem trans decidiu que deveria preservar sua fertilidade e congelou os óvulos, esses óvulos poderão ser usados no futuro para uma fertilização in vitro. Então, eles vão ser fertilizados no laboratório com o sêmen da parceria ou com o sêmen de doador. Bom, vai se formar ali um embrião na fertilização in vitro e esse embrião pode ser colocado no útero do próprio homem trans, se ele ainda tiver o útero e desejar gestar, ou no útero de substituição. No caso da mulher trans que congelou o sêmen, optou por congelar o sêmen em algum momento e deseja ter filhos biológicos, esse sêmen pode ser usado numa inseminação intrauterina ou numa fertilização in vitro com a parceria. E se não houver óvulos, se a parceria não tiver óvulos ou se optar por outra situação, pode-se usar óvulos doados. Nesse caso, a fertilização in vitro é feita e os embriões produzidos são colocados no útero de substituição. Vamos ficando por aqui, o episódio de hoje foi muito enriquecedor, eu aprendi muito, quero agradecer ao Dr. Luciano, doutora Fernanda, os nossos convidados aí via vídeo, tenho certeza que você que está assistindo aí também aprendeu um pouquinho mais e se você desejar contar a sua história ou deixar a sua dúvida aqui nos comentários, fique à vontade para isso. Continue com a gente por aqui no canal e também nos nossos Instagrams, vai ser um prazer receber você, saber a sua dúvida e poder ajudar de alguma maneira. Até mais!